Sejam bem-vindos à nossa 23ª aula do nosso curso de Gestão de Pessoas. Estamos na unidade 2 e já falamos sobre 3 subsistemas da administração de recursos humanos. O subsistema de provisão, recrutamento e seleção, subsistema de aplicação e o subsistema de manutenção. Então hoje falaremos sobre o subsistema de desenvolvimento de recursos humanos, em que 2 aspectos são importantes: treinamento e desenvolvimento de pessoal e o desenvolvimento organizacional, que é o famoso DO. Ok? Bem, então os processos de desenvolvimento de pessoas envolvem atividades de treinamento, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento organizacional. Então a gente tem o treinamento, então a pessoa vai aprender como fazer as coisas. Naturalmente espera-se que ela desenvolva, que ela absorva aquele treinamento e seja capaz depois de replicá-lo no dia a dia. E o desenvolvimento organizacional é todo o processo de mudança na organização, que ela está inserida em um ambiente em constante mudança. Então todo esse desenvolvimento das pessoas que vai influenciar a organização e também o todo na qual ela está inserida. Então representa os investimentos, o desenvolvimento representa os investimentos efetuados nas pessoas pela organização, ok? Bem, então as pessoas têm enorme capacidade para aprender novas habilidades, captar informações, adquirir novos conhecimentos, modificar atitudes e comportamentos, bem como desenvolver conceitos e abstrações e alavancar competências. Bem, eu falei bastante coisa aqui, mas a gente tem que lembrar que o conhecimento, já se diz que conhecimento não ocupa espaço, o saber não ocupa espaço. Então, nós aprendemos desde criança, estamos sempre aprendendo, captando informações, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque as informações podem ser verdadeiras ou falsas, então a gente tem que ter esse filtro. Somos capazes de adquirir novos conhecimentos que vai nos proporcionar novas habilidades. O modificar atitudes e comportamentos que está aqui, isso é possível, mas isso depende muito do interesse nosso, Então, talvez a gente tenha dificuldade no relacionamento entre as pessoas, a gente provoque muitos conflitos e isso pode não ser bom na organização, a gente pode inclusive ser chamado a atenção por isso e aí sermos convidados a modificar nossos comportamentos. Só que isso depende de cada um, A gente tem que ter essa análise crítica nossa mesmo, Desenvolver conceitos e abstrações e alavancar competência. Bom, a abstração ela está muito ligada à possibilidade da gente ser criativos, A gente pensar em situações diferentes, situações que talvez outras pessoas não pensaram, Por exemplo, na construção de um novo produto. Então é importante, mas isso tem que vir da experiência, dos conhecimentos que as pessoas têm, mas também do treinamento e desenvolvimento que vamos ter. Então as organizações lançam mão de uma variedade de meios para desenvolver as pessoas, agregar-lhes valor e torná-las cada vez mais capacitadas, qualificadas e habilitadas para o trabalho. Então hoje tem uma série de formas das organizações fazerem com que as pessoas aprendam, E é bem interessante que a gente saiba que por mais que a gente se forme em alguma área do conhecimento, a gente sempre está aprendendo, A gente está sempre que buscando novas informações, porque sempre estaremos incompletos. Então, as organizações podem te enviar para fazer um curso, tipo no Sebrae, ou em uma outra instituição, Ou muitas vezes hoje em dia, tem ocorrido o uso de videoaulas,
né, treinamentos virtuais, porque daí tu pode ter um mesmo instrutor atendendo diversas localidades diferentes, ao vivo, podendo ser feito perguntas. Então é bem interessante. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, que são essas videoaulas no YouTube, elas basicamente elas estão disponíveis para qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que tenha acesso ao YouTube e que tem interesse num tema, né? Logicamente, como o curso é ministrado em português, né? Eu falo português, então pode ter uma limitação de alcance, né? Das pessoas, mas talvez até tenha como, né? Ter títulos, né? Legendas, mas de qualquer forma é uma forma de treinamento também, né? Nesse caso, um treinamento gratuito e completo. Então a gente tem aqui os estratos de treinamento, desenvolvimento pessoal e DO. Então treinamento tem um ciclo mais restrito, né? O desenvolvimento pessoal um pouco maior e o desenvolvimento organizacional engloba tanto o desenvolvimento pessoal e o treinamento quanto o próprio contexto em que a organização está no ambiente externo. Então, a aprendizagem tem a ver com treinamento. A aprendizagem é constituída de dois fatores, né? O fator hereditário e o fator ambiental, a aprendizagem. Então, a gente costuma dizer que a gente é fruto, né, do que a gente pensa, das nossas experiências, mais o meio em que a gente vive. Então, o fator hereditário e o fator ambiental, a aprendizagem. Então, de um lado, a bagagem genética com que nascemos, e de outro lado, tudo que aprendemos e incorporamos do ambiente a essa bagagem no decorrer da nossa vida. Então, tudo isso que a gente aprendeu, somado ao que a gente é mesmo, né, a nossa personalidade, a nossa inteligência, né, tudo isso somado constituirá a personalidade humana. Então, a aprendizagem é o processo pelo qual as pessoas adquirem conhecimento sobre seu meio ambiente e suas relações no decorrer de suas vidas. Então, veja que o conhecimento ele não é apenas individual, né? Não é só o que a gente aprende em livros, né? O que a gente ouve o professor falar, mas também nas nossas interações com as outras pessoas. A gente aprende também, né? No dia a dia, com a família, com os amigos, com os colegas da universidade, da escola, e também com os nossos chefes e subordinados e pares. Então, para finalizar a aula, é interessante a gente lembrar, né, da questão da aprendizagem. Todos nós somos inteligentes, todos nós aprendemos, né, e todos nós podemos desenvolver conhecimento sobre alguma coisa, né? Então, conhecimento é inerente à aprendizagem do ser humano. Esse conhecimento é como se a gente tivesse uma engrenagem aqui no cérebro, né? Em que a gente fosse capaz de conectar informações, conectar vários assuntos, né? E a gente então é capaz de ter conhecimento. A criatividade é quando surgem ideias, né? Lembra que nos desenhos animados geralmente há uma lâmpada acesa, né? Ela simboliza a criatividade. Então, toda vez que a gente coloca nosso conhecimento, né, à prova, a gente é capaz de gerar criatividade. Então, essa criatividade são as ideias. Só que enquanto ela estiver só no campo das ideias, né, ela fica muito limitada. A gente precisa efetivamente colocá-la na prática. Colocar uma criatividade na prática é o que a gente chama de inovação. Então, os produtos inovadores partiram a partir de quando? A partir, por exemplo, de engenheiros mecânicos, engenheiros de software, engenheiros de materiais e outros profissionais que tinham conhecimento. De onde esse conhecimento veio deles, né?
O conhecimento veio do que eles estudaram, da formação profissional, da experiência, né, de tudo que eles puderam agregar de bagagem a eles próprios. Esse conhecimento fez com que eles tivessem o quê? Abstrações, que é o que eu coloquei aqui. Abstrações e alavancar competências. Então essas abstrações eles começaram a pensar em diversas situações, né, criativas, em diversas ideias. Mas se elas tivessem ficado só no campo das ideias, elas não teriam utilidade prática, né? Elas seriam meras divagações, né, sobre algum tema. Mas a partir do momento que eles constroem os protótipos e que eles colocam a mão na massa e efetivamente criam algo físico, materializado, e aí a gente chama de inovação, né? Então vamos pensar, por exemplo, um carro elétrico. Quem pensou isso? Os engenheiros, mecânicos, né? E aí alguém começou a ter a ideia, vamos pensar em como movimentar um carro utilizando energia elétrica e não a combustão tradicional. Então alguém começou a formular, a colocar no papel, a escrever como que seria, campo das ideias, criatividade, lâmpada acesa. Até que alguém, vamos fazer um protótipo. E aí fizeram um protótipo, deve ter dado errado no início, com erros e acertos, tu começa a aperfeiçoar, né, a parar essas arestas, até que se torna uma inovação, né? A inovação não precisa ser só produto tecnológico, tá? Qualquer coisa que pela tua criatividade tu consiga construir, a gente pode chamar de inovação, né? Então, por exemplo, essas videoaulas que eu faço, os estilos que eu faço dos meus slides, a forma de eu falar, né, tem a ver o quê? Com o conhecimento que eu tenho. Então, eu tentei bolar mais ou menos os slides, né, da forma que eu pensava. Eu procuro falar casando o meu conhecimento com os slides que eu escolhi a dedo para me ajudar nessa explanação. Mas se eu tivesse só imaginado tudo isso, ele ficaria ainda no campo das ideias. Seria apenas a criatividade minha. No momento que, não, agora está na hora de gravar, vou fazer os slides, vou gravar e seja o que Deus quiser, né? Então, esse momento é inovação, tá? Não precisa ser nada muito mirabolante, como são os vídeos, né? São vídeos simples, mas é alguma coisa que é colocada para a prática, né? É feita, não ficou só nas ideias, deixou de ser abstrato e virou algo concreto, ok? Então a gente tem que ser mais capaz de, a partir do nosso conhecimento, não apenas gerar criatividade, mas também desenvolver inovações. Então agradeço a atenção de vocês, convido-os a conhecer os nossos canais, né, no YouTube, se inscrever nos canais Ricardo Ribeiro Alves e Administração Verde, conhecer os nossos livros, tá? Então tem algumas informações no nosso site, o administraçãoverde.com.br, e também as nossas redes sociais do Administração Verde. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.